E aí, pronto. Com você, Taiwan, muito, muito grata, viu, por essa disposição, por esse chamado. Manda ver. Imagina, eu que agradeço. Acho que tem sido, né, desde o do Himalaia, o Muda agora sempre foram também, foi parte dessa fonte de inspiração aí para minha jornada com isso, né? Eu sempre, embora eu não consiga, hoje em dia está muito ativo aqui, mas sempre que eu posso eu tento trazer alguma coisa para compartilhar, né? E acho que nada como um espaço como esse para gente, para eu aí um atleta de futsal, professor de educação física, ter essa audácia de querer falar sobre dinheiro. E então acho que é muito bom ter espaço para que a gente possa realmente transbordar esse assunto, que de alguma maneira eu senti, eu vim, deixei completamente livre, né? Assim, eu não me preparei, não construí nada na minha mente para hoje. Falei, vou deixar com que o fluxo que vier aconteça, né, para a gente, acho que conseguir de alguma forma construir um campo aqui que vai vibrar aquilo que faça sentido para todos nós, né? Compreender de uma certa forma, um ponto de vista que eu tenho tentado abrir em relação a esse assunto, que é um assunto tão, de alguma forma, denso, mas ao mesmo tempo tão fluido né, tão sutil como o dinheiro. E tem sido, eu tenho experienciado essa jornada com o dinheiro especificamente de uma forma consciente, eu diria, nos últimos 6 anos. E dessa caminhada, eu vim justamente encontrando as origens do dinheiro. Então eu passei muito tempo buscando entender onde é que o dinheiro veio, como é que o dinheiro foi inventado, quem é que inventou o dinheiro. E nessa jornada toda, né, no último ano em especial, eu comecei a mudar o ponto de vista, né? Em vez de parar de olhar para onde é que o dinheiro foi criado, eu comecei a buscar a origem do dinheiro em mim mesmo. E aí a chave começou a virar, porque eu comecei a parar de procurar um entendimento sobre o dinheiro fora de mim, né, a respeito de algo que está acontecendo fora da minha própria percepção, e comecei a buscar a origem do dinheiro em mim mesmo, que de alguma forma eu já estava fazendo isso, né? E aí muita coisa começou a ficar mais clara no meu caminho. Envolveram muitos projetos, muitos processos pessoais de transformação de vários aspectos da minha vida, que tem uma relação direta, no fim, com essa exploração, né? Uma delas é que a minha casa do dinheiro astrológica, ela está vazia, né? E quando a gente tem uma casa vazia, é sinal de que a gente tem aí um grande aprendizado a ser vivido com aquele assunto, né? A gente vem de alguma certa forma com uma informação kármica para que a gente possa acessar esse conhecimento e fazer essa roda de aprendizado, né, sobre o que esse campo de informação tem a nos entregar através da nossa experiência de vida na relação com ele, né? E, e tem sido fascinante observar essa questão da energia do dinheiro com esse olhar, né? Porque quando você olha para fora, a gente pode até tentar encontrar um lugar, dizer para dizer, o dinheiro veio dos sumérios, o dinheiro veio da Babilônia, o dinheiro veio do Egito, o dinheiro veio dos celtas, enfim. A gente pode encontrar mil e um artifícios que vão nos dar uma origem exterior ao dinheiro. Mas se vocês se perguntarem, né, e se qualquer um de nós se perguntar, se existe algum registro de uma civilização humana que não tenha um registro do dinheiro, provavelmente você não vai encontrar essa resposta. Porque desde que existe registro de tudo e qualquer forma de grupos humanos interagindo, alguma forma de dinheiro está manifesta.
E por que eu falo que uma forma de dinheiro está manifesta? Porque aí é que para mim vem uma das grandes charadas que eu tentei, que eu ainda venho desvendando, né? Claro que isso vai sempre se transformando, que é o que a energia do dinheiro manifesta é. Então, a gente tem uma experiência pessoal, uma experiência individual de como a gente percebe o mundo, né? E essa percepção do mundo, ela nos vem através de formas materiais, né? Primeiro a gente tem os ritmos cósmicos, que são, né, nosso tato, olfato, paladar, visão e audição. A gente tem órgãos que nos permitem perceber o mundo e temos órgãos que nos permitem agir no mundo. E eles fazem essa experiência de uma maneira mais densa através dos elementos que compõem a matéria, né? Terra, água, ar, fogo e éter. Então, é assim que a vida material, né, essa vida, a percepção do nosso ego atua, né, dentro do mundo da matéria. E foi isso que eu comecei foi esse lugar que eu comecei a abrir para observar o dinheiro, né? E pareceu uma coisa meio de maluco, né? Porque quando eu falava assim, mas você fica com essa coisa de viagem, é muito sutil, eu estou tentando olhar para a matéria, né? E quando vai compreender a matéria, não adianta eu compreender um aspecto contábil, né? Porque eu fazer conta é diferente de eu perceber que eu sou terra, é diferente de eu perceber que eu sou ar, de eu perceber onde é que está o fluxo do fogo no meu corpo, de eu perceber onde é que está o fluxo da água nas minhas emoções, né? Então eu venho tentando observar como é que a energia do dinheiro, que é uma criação nossa, né, uma criação de cada um, né, como é que ela flui através disso e como é que a gente percebe ela através desses elementos que nos compõem, né? Porque nós criamos o dinheiro. E foi por isso que eu botei nesse chamado. O dinheiro a gente cria, é o meu novo slogan. Dinheiro a gente cria no sentido de que é uma experiência individual dessa nossa experiência de vida como um todo, né, que nós temos aqui no período de nascimento, crescimento, morte, né, no mundo da matéria, é uma forma da gente perceber o mundo e agir no mundo, né? O dinheiro é mais uma das criações, dentre tantas outras que nós temos como seres humanos, para perceber esse processo. Na minha percepção atual, a forma como eu tenho conseguido olhar para isso, isso está muito relacionado com o dar e o receber, né? Com a causa e o efeito. São energias que elas se movem no universo, sempre gerando esse tipo de movimento. Esse fluxo constante de dar e receber, da causa e do efeito, ele é uma lei universal. E isso me levou a até colocar uma questão que eu vou deixar em aberto para que vocês reflitam sobre isso, sobre essa criação do dinheiro, né? A gente tem a mania de achar que o ser humano é que inventou tudo que existe aqui no planeta. E aí eu comecei a me perguntar, mas será que o dinheiro foi inventado aqui? Essa é uma pergunta que fica, que vocês podem extrapolar ela para um lugar bem interessante, né? Será que o dinheiro é uma invenção humana mesmo? Será que essa informação, que é uma informação que flui no tempo e no espaço, será que a gente acessou ela no campo cósmico ou será que a gente introduziu ela dentro do campo cósmico? É uma pergunta interessante que desloca completamente a gente do lugar de um ser, de seres que olham o dinheiro como algo inerte, como algo que não tem vida, né? Como uma informação que simplesmente é recebida por nós e a gente tem que usar ela sem ser parte dela, né? E essa é a importância de se perceber como criador do dinheiro, né? E se perceber como criador do dinheiro mudou em mim, pelo menos, né?
o meu ponto de vista a respeito de como eu posso agir através dessa energia, né? Eu me tornar um criador disso, começa a quebrar algumas barreiras. E aí vem uma barreira importante que é construída também por cada um de nós, é que a gente acredita que a moeda que a gente usa, que normalmente são moedas de troca, porque a experiência da matéria, ela exige com que a gente tenha limites, com que a gente tenha bordas de experimentação, né, daquele objeto material. Ele tem que ter uma forma, ele tem que ter um contorno para ele poder existir na matéria, né? Para que algo exista na matéria é necessário que ele tenha essas características que são as características da matéria. Matéria vem de mãe, mãe vem da água e da terra, é isso que dá forma para que tudo possa existir aqui no mundo, né? No mundo da matéria. Então, a moeda, ela é uma forma criada pelo ser humano, né, para que a experiência do dinheiro possa existir no mundo da matéria. Só que essa experiência, na minha percepção, ela foi se tornando institucional. Então, as moedas que nós fomos criando como entidades sociais que nós somos e como sociedade de um modo geral, né, a gente foi criando moedas que se tornaram algo que não nos deixa mais tocar na verdadeira experiência que o dinheiro é. É um pouco, né, do que você pode falar da aprendizagem e da educação, talvez, né? Eu brinco que talvez seja a melhor forma de entender isso, né, seja para a gente olhar para o tempo, né? Como é que a gente experiencia o tempo? Para eu experienciar o tempo, eu tenho que encontrar uma forma de eu organizar esse tempo, né? Eu tenho que dar forma para ele. Então, a gente tem algum tipo de interação com o movimento cósmico para que a gente dê forma para a experiência do tempo, né? Alguns organizam o tempo através dos dias da semana, alguns organizam o tempo através das horas do dia, através dos minutos. Existem campos de observação do tempo que vão olhar para o calendário solar, existem campos de observação do tempo que vão olhar para um calendário lunar. Então, são formas de você, de alguma forma, entrar em harmonia com a energia cósmica que rege o tempo, né? Então, aqui a gente eu venho tentado ir para um lugar de tentar compreender na essência, né? Porque todos nós somos regidos por forças cósmicas, elas atuam, nós somos uma expressão cósmica, né? Nós temos essa grandiosidade de, ao mesmo tempo, ser um ser aqui interagindo pelo Zoom, mas nós somos poeira de estrelas que estão aqui falando através do Zoom. É bem mais bonito, né? Então, a gente está nesse lugar, né? E aí, quando eu vejo, assim, nós temos uma força de colocar o dinheiro como algo ruim, né? O dinheiro, ele é sempre péssimo, ele tem o dinheiro que causa ganância, porque o dinheiro que gera escassez, porque o dinheiro que... E não existe esse lugar, né? O dinheiro é uma experiência, ele é uma energia disponível, é um campo de informação canalizada por cada um de nós, da forma como cada um de nós percebe e age no mundo, né? Ou seja, a gente está sempre percebendo e agindo no mundo, né? E o dinheiro é uma forma da gente potencializar a percepção desse fluxo, né? É uma forma da gente potencializar como a gente percebe e uma forma de potencializar como a gente age no mundo. E a moeda é a materialização desse processo. O que acontece é que a gente se limita na nossa capacidade de criar moedas para que a gente experiencie a energia do dinheiro. A gente deixou com que instituições e ambientes que sustentam um lugar de... nós criamos isso, né? Não estou me eximindo e nem querendo estar fora desse lugar. Nós criamos um campo
que tem uma tendência a tirar a energia de dentro do nosso próprio processo e sustentar algo fora de nós, criando desarmonia no campo energético. Porque um campo harmônico, ele é capaz de gerar energia suficiente para que a própria vida exista através dele, né? Todo campo manifesto em qualquer partícula do universo, né? Qualquer partícula da matéria, ele tem essa capacidade, né, de gerar a própria fonte, de ser a própria fonte de vida para que ele possa existir, né? Mas quando a gente faz esse movimento de tirar de nós mesmos, né, esse espaço de criador da forma de experienciar o dinheiro, que são as moedas, a gente começa a enfraquecer essa energia e ela começa a perder a função, né? Então ela sai da função dela, né? E quando algo está funcionando fora da sua função, ele começa a gerar doença, de alguma certa forma. Usar esse termo talvez não seja o termo mais adequado, mas é como uma célula que está se... Ela tem ela está fora da função dela, mas ao mesmo tempo a essência dela é sustentar a vida. Então ela continua se reproduzindo, achando que ela está sustentando a vida, mas na verdade ela é um câncer, né? Ela é um câncer, só que esse câncer está se reproduzindo porque ele está a serviço da vida, né? Na intenção dele, ele está a serviço da vida. Ele não está lutando contra a vida, ele está a serviço da vida. Só que ele ainda não compreendeu que a função que ele está exercendo está levando ele para um lugar de destruição, né? Então a gente vive, eu tenho essa percepção de que a lógica como a gente tem olhado e construído essa estrutura manifesta da experiência do dinheiro, que são as moedas, ela caminhou para um lugar disfuncional, né? Então, boa parte das moedas que a gente tem contato e que a gente usa e que a gente utiliza no nosso dia a dia, elas foram se tornando disfuncionais. Deixa eu só botar mais lenha aqui na minha lareira, senão eu vou passar frio. Já volto. Estou com um foguinho aqui que já estamos a 3 graus. Então, tem sido assim fantástico. Foi para mim uma grande descoberta, retomar em mim esse lugar de criador de algo que, de alguma maneira, está completamente esquecido, né? Está completamente esquecido essa capacidade de criar. E como eu cresci numa cidade muito pequena e eu nunca tive a sensação de falta de recurso na minha infância, porque era tão, assim, era uma experiência de vida tão rica de ir para o rio, de inventar coisa, de andar de bicicleta, de jogar futebol, de fazer tudo assim de uma maneira muito, muito, muito livre, muito aberta, que alguém perguntou de onde eu falo aqui, do planeta Terra. Sistema solar, talvez. Não, brincadeira, Vale de Cambra, aqui em Portugal, estou vivendo atualmente, né? Mas essa do planeta Terra eu sempre lembro do Oswaldo. E então essa experiência assim me retomou essa energia, sabe? De que a gente pode sim encontrar formas, encontrar maneiras de criar condições para que outra experiência seja construída através da manifestação do dinheiro, né? É claro que isso exige, porque nós estamos falando do mundo da matéria, né? E o mundo da matéria ele não muda assim. Você não transmuta de um dia para o outro. Não tem como, né? Porque existem leis universais que regem a matéria e que exigem com que a transformação seja feita, né, num processo, né?
né? Então a gente vai, é claro que isso exige uma caminhada, né? Exige uma caminhada, a gente construir um sistema financeiro, a gente construir um novo olhar sobre isso. E eu sinto que a gente teve algumas experiências, né? Eu tive algumas experiências com o Prosper, o próprio ambiente do Himalaia, vocês também teve, né, essa experiência com o Zero Infinito. Existem centenas de experiências acontecendo no mundo todo. Mas o que eu senti, assim, é que o resgate maior, ele ainda está acontecendo num sentido da gente resgatar essa capacidade criadora que todos nós temos do dinheiro, né? Um sistema porque a partir do momento que essa capacidade criadora do dinheiro ela está muito forte no ambiente, qualquer moeda faz sentido. Isso é o grande barato da coisa. Já não interessa mais, chega um ponto onde tudo é moeda, porque tudo é fluxo. E a gente começa a perceber que, na verdade, né, o que faz sentido é a gente gerar fluxo, né? A ideia de que nós podemos retirar e guardar para nós o fluxo, para que a gente possa ter um estoque desse fluxo para usar depois, ela acaba criando uma experiência do dinheiro que desloca a função original daquela informação, né? Daquela manifestação, daquela criação, né? Então a gente coloca isso num lugar de estagnação. É como você pegar uma célula e falar assim: agora você vai ficar aqui, você vai parar de se reproduzir, você vai parar de servir a vida, porque senão você vai perder energia. Imagina, perder energia da onde? Eu tiro a energia do universo? Eu tenho energia abundante. Eu sou a fonte da energia. Eu sou a fonte da vida. Como assim? Você vai me falar que eu não tenho energia? Que eu vou perder energia se eu colocar fluxo? Se eu colocar fluxo, eu vou ter mais energia. Porque vai vir mais. Mas vai vir da onde? Vai vir do Sol central. Vai vir de lá de onde ela vem. Ela vem do Sol. Que energia que abastece a Terra? Qual é a fonte da vida da Terra? Quem dá luz para que a gente possa existir, né? Essa energia ela é infinita e nós somos a fonte também dessa energia. Então, quando a gente tira esse lugar de parar de ficar com medo de ser a fonte da energia da vida, né? A gente começa a poder transformar qualquer coisa em fluxo, né? E transformar qualquer coisa em fluxo é viver uma experiência harmônica com aquilo que a gente mental, né, que a gente entende por dinheiro, né? E entendendo isso, a gente chega no lugar de poder criar, né, formas de experiência do dinheiro, né, que são as moedas, que permitam uma potencialização da vida, uma potencialização do fluxo, né? Que permitam com que a luz que a gente emite, ela possa ser mais forte ainda. Não é que a gente possa simplesmente só construir novas formas de uma comunidade viver, ou de uma... Não, o Oswaldo ele brincava que a gente tem que pensar grande, né? A gente não pode ficar pensando pequeno. Ele tinha essa mania, né? Era muito expansivo, né? Tinha que pensar grande. E eu sinto que a gente tem que pensar realmente, quando lida com esse tipo de coisa, é pensar que a criação desse tipo de manifestação dessa energia, ela tem que ser algo realmente que seja uma fonte de vida para o universo. É claro que é uma fonte de vida para o universo como nós somos, num corpo que está aqui, tendo que viver num espaço, tendo que estar localizado numa região, tendo que estar, né, vivendo a experiência da matéria.
Então, ela não pode estar deslocada disso porque é impossível que ela esteja. Senão, ela não vai ser uma experiência na matéria, vai ser uma experiência numa outra dimensão. Que também pode ser legal. É um barato, dá para ir para outras dimensões. Mas aí a gente vai ficar fora do corpo. Tem muito yogi que está lá sentado, o corpo dele não serve para nada. O corpo dele é só um corpo. Ele vive experiências em outras dimensões. E essas outras dimensões, elas às vezes não têm tanta terra, não tem tanta água, não tem tanto elemento sólido, não tem tanto elemento que vive a experiência aqui nessa dimensão da matéria. Eu particularmente, por ser Sol e Lua em Capricórnio, tem um tanto de terra aí que eu preciso entender. E então tem essa questão de tentar encontrar soluções para que a gente viva, para que eu possa viver essa experiência aqui, né? Sentindo essa força, né? Sendo um canal dessa luz infinita, dessa fonte de energia universal que nós somos, né? Como é que a gente, tendo feito essa transformação na própria percepção daquilo que o dinheiro é em nós, né? Como é que a gente agora como é que eu posso, né? Eu tenho feito essa experiência, né? Como é que eu posso criar a partir de agora, né? Porque se eu entendi que eu sou essa fonte de vida, se eu entendi que eu sou a potência, né? Toda a potência que banha e que nutre e que é infinita, né? Toda a força de vida e todo o fluxo de energia disponível, ele tá me nutrindo, ele está me dando força para que eu possa viver essa experiência, né? E aí como é que eu materializo isso? Como é que eu torno isso uma experiência aqui, né? Como é que eu como é que eu dou corpo para isso? Quem é que faz isso? É a pergunta. Quem é que faz o corpo? Quem é que gera? Quem é que nutre? Quem é que dá tudo isso? É a mãe. É a grande mãe. Quem é que faz isso aqui, né? Quem é que recebe a energia do sol e dá todas as formas? É a grande mãe, né? Então, como é que o dinheiro pode ser experienciado no mundo da matéria sem estar em harmonia com a sua mãe? É possível? É possível que uma moeda exista na experiência da matéria sem honrar aquela que deu a vida para que ela pudesse existir? São perguntas que acho que a gente se esqueceu de fazer. E isso tem sido muito forte para mim perceber esse lugar, sabe? Esse lugar de conexão entre o que essa energia dá, né, e essa força que está sendo sustentada, que dá sustentação para a nossa existência, né? Que é essa energia da grande mãe, né? Pode chamar de outros nomes, chame do nome que quiser, mas é essa força, né? Essa força que dá sustentação para a vida na matéria, né? Como é que como é que eu tenho pensado, né, em criar, em ter criações que honrem, que respeitem e que estejam em harmonia com esse fluxo, né? Com esse fluxo de sustentação disso. É um grande desafio, porque não tem resposta, né? Não adianta achar que o Taiwan vai encontrar a fórmula da moeda correta, porque as pessoas ainda acham que a moeda está numa fórmula. É toda economia. Se um maluco for lá dizer que é energia da grande mãe, isso aí está com problemas, né? A gente ainda acha que vai ter uma fórmula que vai resolver isso. Isso não quer dizer que a matemática não seja importante, porque a matemática é um poder mental fantástico, né? É uma forma de... A gente dá forma mesmo, a gente pode dar forma através da matemática. Só que ela não rege a vida, né? Ela não rege o processo, né? Ela é uma criação da mente também, né? Então,
Eu tenho tentado caminhar nesse sentido de encontrar uma harmonia entre esses vários aspectos, para que algo se manifeste disso. E tem sido um desafio tremendo, porque a gente sempre esbarra no processo de querer entender mentalmente, né? De querer saber mentalmente como é que a solução vai acontecer, né? Como é que é o jeito certo de fazer. E a gente não se permite se entregar para ser um canal puro da manifestação dessa fonte original que possui o conhecimento, a habilidade e tudo que necessita para que a existência da matéria seja harmônica e abundante. Nós somos filhos dessa grande sabedoria, né? Nós somos filhos dela. Ela é muito maior, ela transcende qualquer percepção que a gente tem, né? Transcende qualquer capacidade humana de conseguir entender a grandiosidade com que a Terra fornece, né? A Terra, a Grande Mãe, né? Quando eu falo Grande Mãe, eu falo da Terra, nas suas muitas dimensões de existência, não só no pequeno globo. Esses dias eu brinquei aqui, alguém falou da Terra plana, né? E eu brinquei, mas e será que se a gente olhar, em vez de passar a olhar a Terra só para o seu globo manifesto, né? Olhar para a sua elipse como um todo e para toda a dança que ela faz e considerar que isso é a Terra. Quão maior ela se torna, né? E que lugar ela passa a ocupar no universo, né? Então a gente brincar com essas dimensões, esse é o espaço que eu sinto que de alguma forma eu venho explorando em mim, sabe? Em relação ao dinheiro, que é algo tão doído, tão, né, terno, gravata e tão fechado numa estrutura de controle, né? E a gente tem tanto receio em brincar com ele. Dinheiro, a famosa frase é que dinheiro não se brinca. Dinheiro não se brinca, dinheiro é coisa séria. Será que não se brinca, né? Por que a gente não pode brincar de fazer dinheiro, né? Por que a gente não pode brincar de voltar a se encontrar consigo mesmo, de voltar a ser uma criança alegre, ciente das responsabilidades e da existência no mundo, né? E passar a criar as várias formas de experienciar aquela energia. Porque se você vê isso nas crianças, se vocês deixarem elas, né, perceber isso num ambiente onde tem muitas crianças, elas criam um monte disso. É natural. É um monte. Transaciona, brinca, troca, usa de um e vai para o outro. É um fluxo absurdo. É um fluxo intenso. É só não colocar nenhuma forma de escassez. É só não dirigir o fluxo. Porque a ordem natural do universo, a ordem natural da vida, a ordem natural da nossa existência, né, ela está em harmonia com a fonte da abundância. E a fonte da abundância gera fluxo. Gera fluxo porque sabe que a energia é sem fim. A energia não tem fim, né? Não existe algo... O que existe... O que tem fim nem é fim, eu não diria fim, eu diria que que tem contornos necessários para se manifestar, é a nossa experiência material. Né? A nossa experiência ela precisa desses contornos. Né? Muita gente... por muito tempo eu fiz essa exploração, né? A gente caminhava muito com a coisa do Torus, né? E tal. Porque o Torus ele é uma estrutura geométrica, né? Uma topologia que, de acordo com muitos estudiosos, né? Muitos físicos, enfim, muita gente que olha para isso, é a estrutura geométrica que contém a manifestação que conecta, né? O mundo não manifesto ao mundo manifesto, né? E muita gente até, inclusive, liga isso a algumas manifestações da matéria ao éter em específico, né? Mas isso vai nos dar
ele é uma forma justamente que cria uma experiência com contornos onde a energia pode fluir de uma maneira infinita, basicamente. Então, ele dá forma, mas ele dá uma forma que não limita a um contorno específico, linear da experiência. Então, ele dá forma, a matéria pode existir através dele, mas ela não é linear, né, no tempo. Ela não vai de um lugar a outro. Ela sempre gira e gira e gira e cada vez vai em espiral até o infinito, né? E esse movimento, essa ordem, é uma ordem cósmica. Né? É uma ordem de natureza cósmica. Né? Nós somos essa espiral que gira através do infinito. Né? Mas essa espiral está manifesta. Essa espiral tem corpos. Né? Então, essa forma de manifestação, ela existe. Né? E essa experiência material existe. Né? Então, como através dessa sabedoria cósmica, dessa sabedoria que também é terrena, estou falando de cósmico, mas eu poderia falar de uma célula, poderia estar aqui falando de qualquer aspecto que a gente quisesse, esse padrão vai estar inserido. Né? Esse padrão é um padrão que se manifesta do micro ao macro, independente de onde a gente olhar, ele vai estar colocado. Então, como eu permito, esse tem sido um dos pontos meus de meditação e de entendimento, né? Como eu permito que isso se manifeste através de mim, não como eu controlo isso. Como é que né? A gente sempre é o eu, né? Como é que eu, Taiwan, crio a moeda perfeita? Não. Como é que eu deixo que isso se manifeste através de algo que eu estou criando? Como é que eu deixo que a ordem natural, né, cósmica, a ordem natural da vida, ela se manifeste através de nós? Né? Como é que eu posso ser um canal dessa experiência, né, um canal de experimentação para essa potência de vida que corre através de mim? Né? E é para esse lugar que eu tenho caminhado e tentado colocar, de alguma certa forma, na minha energia, na questão do dinheiro e das moedas. Né? É um canal mais de abertura para essa manifestação, né? De abertura para esse campo de percepção. Então, não é mais passa a ser não uma ação de controle, uma ação de dar forma, querendo dar uma forma através dos nossos desejos, do nosso ego, que não é ruim, né? Não estou criticando o ego, mas desses anseios que a gente tem, né? E tentar dar forma a isso sem ser o próprio criador, talvez, daquela forma, né? Sendo que, no fim, a autoria não é nossa, né? Nunca é. A autoria sempre é maior do que nós. Né? Nós somos né? Nós somos essa unidade, né? que flui. Então, essa preocupação em ser o autor, em ser o criador, até mesmo a gente usava muito o termo do iniciador, né? Talvez ela vá se dissolvendo, né? Ela vai se dissolvendo e se tornando outra coisa, né? Se tornando outra coisa. E mexer com isso, com um tema tão delicado, né, como é o dinheiro, tem sido interessante, de alguma forma, né? Tem sido interessante de várias formas, porque coloca o fluxo não é num lugar de transcendência, no sentido de que muitas vezes a transcendência é um escapismo da realidade, né? É num lugar de transcendência para um ponto de vista maior sobre algo que também é uma manifestação divina, de alguma forma. Né? Então, o dinheiro, ele é uma manifestação da vida também. Se ele existe, ele é uma manifestação. Né? E dentro das devidas proporções, tudo que existe é uma manifestação divina, no sentido divino
daquilo que é uno, né? Daquilo que é maior, daquilo que transcende a nossa percepção racional, mental, até mesmo espiritual, aquilo que transcende que não pode ser entendido, né? Vamos colocar desse jeito. Então, resgatar esse lugar, né? Resgatar e criar esse campo de experimentação com essa força, eu acho que nos permite entrar num outro lugar de criação, né? A gente vai para um outro lugar, né? E dar forma a isso tem sido o desafio e tem sido fantástico, né? Tem sido uma grande jornada que bebe aí desses muitos dessas muitas percepções, né? Bom, acho que eu sinto de deixar um pouquinho aberto para se alguém quiser colocar alguma coisa e aí a gente pode talvez. Eu me lembrei bastante de um filme que eu vi recentemente, vi em novembro do ano passado, um filme antigo, Festa de Babette. E o que acontece é que, por conta de uma circunstância na França, alguma guerra, alguma coisa assim, essa mulher ela acaba numa vila na Dinamarca e sendo acolhida ali por uma família muito religiosa, e a única coisa que ela quer é abrigo e um pouco de segurança. E nem pensa em dinheiro, mas ela deixou um acordo com um amigo ali na França, que você acha que anualmente, ele apostaria na loteria por ela. E essa mulher vai se inserindo nessa vila e ela vai mostrando ela que tem muito a ver com a cozinha, você vê que é uma cozinheira, e isso, a criação dela com a cozinha já faz um grande movimento nessa vila, modifica as relações, até que um dia ela ganha na loteria e chega essa fortuna. E justo seria o aniversário do reverendo ali, que é a família que recebeu ela. E o aniversário de morte dele. Então, ela oferece um banquete. Ela fala que gostaria de cozinhar nessa celebração, uma vila muito humilde, né? Muito pouco dada com os prazeres da vida. Babette vai lá e fala, eu quero oferecer um banquete. E ela gasta toda essa fortuna que ela ganhou nesse banquete, e importando essa alimentação, esses produtos e tal. E aí ela entra dentro da cozinha, tem ali os seus convidados, e um deles é um general, um gourmand, com bastante gosto por comida e bastante experiência, e ela oferece esse banquete e que ninguém estava acostumado com essa experiência, nem sabe o que achar dessa experiência, não tem nenhum processo intelectual com essa experiência, mas esse general tem, e ele vai dando palavras para essa experiência. E tanto ele, que tem a experiência intelectual, como todos que não têm essa experiência intelectual, começa a se transformar por causa desse banquete, começa a se abrir, começa a ter uma experiência outra, e ela na cozinha o tempo todo, cozinhando para todos eles, incessantemente. Não aparece nenhum momento para receber aplausos nem nada. Até que termina o banquete, saem todos completamente transformados, a gente vê a vila transformada, essas pessoas transformadas, e essas duas irmãs, que faz parte dessa família que recebeu ela, agradece o banquete e já começa a se despedir, porque sabendo que ela ganhou aquela fortuna, ela vai voltar para casa. E Babette, então, diz que ela gastou toda a fortuna do banquete, ela não tem mais nada, que ela não tem dinheiro nenhum e que ela vai continuar por lá. E as irmãs enlouquecem. Como assim? Como assim você ficou pobre?
falou, não, nunca fiquei pobre. Quem tem arte, quem tem criação, quem cria, não tem pobreza. A grande riqueza é a própria criação e não a retenção do dinheiro, né? E o controle de alguma pobreza de vida a partir de ter um controle sobre o dinheiro. Então, me faz a sua conversa, Taiwan, me faz lembrar essa experiência que a gente, sempre que a gente ganha dinheiro, a gente se esquece que fomos produtores e criadores dele, mas aí a gente esquece isso e começa a investir no dinheiro que ganhou e não na capacidade criadora dele, né? Essa eu acho que é uma grande inversão que a gente faz, porque se a gente estiver sempre alimentando a produção, o criador, seja de qual fluxo for, inclusive dinheiro, a última coisa que você precisa se preocupar é em reter o dinheiro como se aquilo tivesse sido simplesmente um ato único e isolado na sua vida, né? Então me fez lembrar essa experiência que me fez perceber a inversão que a gente faz em relação a controle e garantia do dinheiro como qualquer coisa, que o que nos dá garantia é ter e não a capacidade criadora daquilo, né? Eu até hoje de manhã estava, inclusive, no ônibus, me veio assim, eu estava pensando uma outra conversa que eu tive esses dias e veio essa questão de como a gente criou essas moedas, né, que expressam o dinheiro de alguma forma, né, e aí atrelou essa segurança justamente a realização de tarefas e de funções que, para eu ter essa moeda, então agora eu tenho que passar a realizar funções, a cumprir questões, a carga horária, enfim, todas as camadas aí que existem, para eu poder ter acesso a essa moeda, para que daí eu possa, daí através disso, pagar as coisas que eu necessito para a minha sobrevivência. Aí eu me perguntei assim, mas por quê? E eu venho me perguntando isso há muito tempo. Por que a gente não cria moedas que sustentem a intenção de vida do ser? Se o ser exerce a intenção de vida dele, não falta. Não falta. Não existe nem a ideia de falta, porque ele está sempre criando, né? Ele está em abundância, né? Ele está com o solo fértil. O solo é sempre fértil. Claro que vai nascer muita coisa que, né, nasce de tudo. No solo fértil, tudo nasce, né? Então, me veio justamente essa questão de a gente escasseia a percepção da manifestação do dinheiro numa moeda única. A gente não percebe que a gente pode estar sempre criando todos os tipos de formas de moedas se a gente estiver em criação. O nosso processo de criação ele não precisa cessar porque a gente não tem a moeda. Porque a moeda pode ser sempre criada. A experiência do dinheiro pode ser sempre vivida, independente da moeda que você crie. Muitos de nós, eu falo de mim, né, do meu processo, em muitos momentos eu me deparei com essa questão na minha vida, de que como a gente interrompe o processo de se colocar em fluxo, porque a gente cria uma crença de que não temos a moeda necessária para que esse fluxo aconteça. Por que a gente não inventa e não cria? A gente pode inventar e pode criar. A gente pode criar, a gente pode continuar em processo de criação independente disso, porque a gente pode criar inclusive o meio, inclusive o veículo. Né? A gente cria essa forma de dar fluxo. A gente cria essas moedas que são a necessidade momentânea, né? Para que esse fluxo aconteça e para que essa experiência do dinheiro aconteça. Né? E isso me leva muito para esse lugar, assim, de como a gente pode. Eu tenho feito esse movimento, né? Como a gente pode criar sistemas de moeda, né? Sistemas onde o dinheiro é experienciado, que potencializem o ser manifestar aquilo que ele é, né? A essência dele. Né?
Porque se ele estiver manifestando a essência dele, os recursos vão ser abundantes no ambiente. É um ambiente rico, é um ambiente próspero, é um ambiente abundante na essência, né? Não é em função da quantidade de moeda que tem ou da quantidade de moeda que cada um tem acumulado na sua conta, né? É em função do fluxo e da criação, né, que acontece, da criação de tudo que quiser emergir, né? De tudo que puder emergir. Mas o caminho, ele sempre se volta para nós nos encontrarmos com o nosso coração, né? Com aquilo que é a consciência real que a gente veio viver, né? Quando a gente se encontra com ele, as funções, os cargos, essas coisas todas, elas já não precisam ser sustentadas, né? A gente pode sustentar um outro lugar e, estando em criação, os recursos vão estar sempre fluindo no ambiente, né? Vão estar sempre fluindo através de nós. E o estar em criação é estar em criação do dinheiro e da moeda também, né? Esse é o limite, porque esse às vezes é um limite que a gente impõe por causa de uma crença boba de que só o real serve, só o euro serve, só o dólar serve, ou o Bitcoin, ou sei lá o quê. Não, né? Qualquer forma de manifestação dessa energia, ela pode ser colocada em fluxo, né? E é assim. A história humana mostra vários momentos onde isso aconteceu. Só que, como é uma tendência da nossa experiência, né, isso normalmente vem em períodos de crise. A gente precisa, às vezes, da crise para revelar essa potência, né? Então, tem um grande momento que é muito conhecido, né, de uma crise que aconteceu na Escócia. Na Escócia e na Irlanda, ou na Irlanda, não recordo, ou era nos dois juntos, mas onde basicamente o dinheiro, toda a moeda existente no país foi retirada de circulação. Teve uma crise com os bancos e tal. O que aconteceu, né? As pessoas pararam de gerar fluxo? Não. Começou a ter impressão. O bar do Zé começou a imprimir um cartãozinho que tinha a garantia dele. A mercearia do coisa também imprimia. O bar, o outro. E foi se instaurando uma rede de conexão entre as pessoas, onde novas moedas foram nascendo e sempre que era necessário, novas moedas nasciam e elas atendiam a experiência de fluxo necessária que garantia com que aquele ambiente continuasse sobrevivendo e existindo, né? Então, se quebra a lógica de acreditar que a gente tem a dependência de uma moeda única no nosso campo, né? Isso desloca. Deixa eu te Isso fazer uma desloca muito. pergunta, Taiwan. Você falando sobre isso e falou logo no começo do encontro, você falou que a sua casa astrológica, que é o dinheiro, ela está vazia. Qual que é a casa astrológica do dinheiro? Só para te fazer a pergunta. A casa 3. Pelo menos é que tem Tá, linhas diferentes, tá. né? Tem gente que Não, mas assim, estuda é só como artifício, é só fazer a pergunta. e, Então, a casa 3, porque é claro que quando você pega e fala assim, a minha casa astrológica, a casa 3 é a casa do dinheiro, é claro que a gente está falando de um arquétipo, não está falando nem de real, nem de euro, nem de dólar. Então, o que mais está nessa casa 3 para a gente entender? De onde vem essa energia? Dinheiro e... é dinheiro e eu tenho até Se você agora não. souber, só para Não, agora me formular, fugiu. não, tudo bem. Porque, assim, o que eu gostaria de perguntar esse arquétipo, então, eu não sei, eu adoro estudar astrologia, mas essas mapas eu não tenho ideia do que é, né? Amém. Então, se você pega e fala que a casa 3 é a casa do dinheiro, de que energia a gente está falando? Para a gente entrar no arquétipo disso e não no fim disso, né? De que energia a gente está falando? De que tipo de criação? Como, sei lá, vai ter uma casa que é a criação da relação,
a outra do self, a da ação de trabalho, que obviamente a gente não está falando de trabalho, né? A gente está falando de transbordamento, né? Você teria alguma clareza sobre isso? Que energia é essa casa 3? Né? É uma energia relacionada, eu fiz até uma leitura recente, né? Essa energia está relacionada àquilo com que a minha capacidade de receber está muito relacionada à minha relação com a minha mãe, né? Então eu tenho a lua deficitária, deficitária no sentido de ela está aspectada no meu mapa, que ela nasceu encoberta pelo Sol e por Saturno, né? Então, como a Lua ela nasceu vazia, ela nasceu num momento de Lua vazia, eu nasci, né? E ela ainda assim estava com a luz fechada mesmo, porque ela está entre Saturno e Sol, né? Mas Então, eu tenho... independente da sua, só para ampliar, independente da sua experiência pessoal, assim, que energia é essa da casa 3? Você sabe dizer? Só para a gente ter uma clareza mais com o dinheiro? Qual é a energia da Então, casa 3? essa energia da nutrição, né? Olha que incrível, né? A energia do Não, é fantástico. receber. Né? Quer dizer, é completamente diferente. É que nem falar esse paradoxo, né? Qual que é a maior abundância que a gente pode? A gente acabou de fazer um retiro assim fenomenal de uma semana com 60 pessoas, crianças. Foi uma coisa assim indescritível. Em algum momento surge essa frase: a maior abundância que a gente pode viver é estar no vazio. Porque aí todas as possibilidades estão à disposição. Então, quer dizer, começou a formatar, começou a limitar, né, a dar forma às coisas, o que é maravilhoso, mas é ali que limita, né? É ali que a gente perde, vai perdendo a abundância, que é movimento, né? Não é uma coisa fixa, mas toda vez que a gente entra no vazio, a gente entra em abundância irrestrita, né? Então, e olha que lindo você dizendo que a energia do dinheiro da nutrição e do receber, né? Eu acho que o Max Alguém está falando corri alguma coisa aí. ele colocou, eu até vim confirmar, e realmente é a casa 2 que eu estou vazio. Que ele falou que a casa do dinheiro é Tá. a 2. E é na 2 mesmo. Eu que estava confundindo aqui. Até fui olhar no meu mapa que eu fiz recente, e olhar aqui, é a casa 2. Eu tenho algumas casas vazias que todas elas de alguma forma envolvem isso. Mas essa questão do arquétipo foi exatamente assim, acho que eu consegui de alguma forma colocar isso, porque existe esse arquétipo, né, que para mim ele está muito conectado com esse fluxo de energia do dinheiro, que é o arquétipo da grande mãe, né? Essa questão, ela está muito premente, e em todas essas formas de moeda, as formas de moeda que a gente deu vida, que a gente materializou e que existem hoje, que vibram no campo social hoje, elas estão deficitárias nessa energia. Essa energia ela não tá integrada a esses campos, né? Então eu tenho olhado para isso de várias formas e tentado, porque eu tenho essa necessidade, né? É uma necessidade no meu campo, olhar para isso e resgatar isso em mim, né? Resgatar a energia do dinheiro através de um resgate de uma relação com a minha mãe, que é uma relação aparentemente ótima e fantástica, né? Mas que lá na profundeza existiam muitas coisas que eu venho lidando, né? E disso nasce todo esse trabalho, né? E aí eu tenho percebido essa questão que é justamente esse nível arquetípico que a gente precisa restabelecer nesse trabalho criativo com as moedas, né?
precisa trazer uma forma, trazer formas, né, criativas de a gente conversar com o nosso inconsciente a respeito desse assunto. Porque ele precisa compreender, né? É uma caminhada muito maior do que a gente entender mentalmente, entender fisicamente, emocionalmente. A gente tem que trabalhar em vários níveis a compreensão e a transformação, né, dessa informação. E eu tenho, pelo menos, escolhido esse caminho de olhar para os arquétipos, de tentar fazer desenhos, né? Trazer mandalas, trazer... Como é que eu consigo construir formas do meu inconsciente perceber isso de uma outra forma, né? Acho que você trouxe uma chave aqui, que a gente sempre acaba nessa síntese que a chave passa pela mãe. Então, a gente precisa seguir nessa relação tão intensa e misteriosa que é com a mãe, não é, Leandra? E aí, abrir esses caminhos. Taiwan, deu aqui nosso horário, muito grata, muito inspirador, muito movedor, mas antes de desligar, alguém gostaria de trazer alguma questão, algum compartilhamento? E de qualquer modo, a gente vai seguindo ali pelo grupo, por qualquer interlocução, vai seguindo por aqui também. Não temos o tema da semana que vem, então quem quiser ou trazer alguma experiência ou pedir alguma interlocução, a gente segue. Então tá. Podemos finalizar? Podemos. Sim, Taiwan, podemos finalizar? Podemos. Eu só agradecer a todos pela companhia, foi ótimo, assim, por incrível que pareça, não é tão fácil encontrar espaços assim de interlocução com essa amplitude, poder, acho que é a primeira vez que eu falo abertamente, assim, com mais pessoas, dessa forma de perceber, né, o dinheiro, que eu sei que aqui é um isso, onde isso é bem recebido, né, e fantástico, assim, incrível. Essa experiência está acontecendo através de algumas coisas que eu venho fazendo, também se conectar para explorar o dia a dia, inclusive não à toa, o nome que eu estou, né, trabalhando, do campo que eu estou, é Mater, né? Vem nesse sentido, né? Eu dei o nome de Mater porque veio esse nome, né? Porque justamente eu sinto essa necessidade da gente tentar restabelecer um contato, né, entre esse campo, né, e essa manifestação energética, né? Então, foi fantástico. Muito obrigado por abrir esse espaço e por sustentar esse espaço aí há tanto tempo, né? E o Mater tem algum link que as pessoas possam entrar em contato? Tem o link da plataforma, está tendo encontros toda quinta-feira, eu comecei, que chama Moeda Abundante, né, que são encontros para justamente trabalhar essas questões. E então depois eu posso mandar lá no grupo, né? Eu mando lá no Sim. grupo os links da plataforma, os links do grupo, e isso vem também de um resgate da Prospera, né? Isso vem de um resgate aí dessa jornada que está se restabelecendo, que de alguma forma foi onde, né, do nosso querido amigo Ozzy, que foi aí alguém que abriu essa jornada para mim, né? Assim, foi uma luz aí no meu caminho. Muito bom. Muito grata, querida, a todo mundo que participou aqui. Muito inspirador, viu? Um beijo muito grande em Portugal. E vamos seguindo. Vamos seguindo. Muito Tchau, obrigado. gente.